Bom, pessoal, muito boa tarde. Dando sequência nessa parte 2 do vídeo aqui, do comentário lá do Leandro lá atrás, sobre ele instalou um Hall Meter, né? Vou fazer um breve relato aqui. Tem no vídeo passado, ele instalou um Hall Meter e ele comentou que ele sai esticando a marcha, né? Aí ela vem empobrecendo conforme ele vai aumentando a rotação do carro, ó, for abrindo a borboleta, ela vai empobrecendo. Quando ele passa a marcha, a rotação cai e volta para rico, né? Aí a gente discutiu no vídeo passado a atuação do giclée lenta na progressão, né? Então assistam o vídeo passado, que é a parte 1, para entender o vídeo 2 aqui. O que é o 2 aqui? O 2 aqui a gente vai lidar do principal. O que é o principal? O principal é esse cara aqui, ó. Esse giclezinho aqui. Esse aqui é um 127. Geralmente ele é 130, 125, né? Então a gente vai lidar isso daí hoje. Então, um breve resumo. A marcha lenta, a gente precisa de bastante vácuo aqui. Aqui está bastante vácuo, o motor está puxando muito ar aqui, decorrente do trabalho dos cilindros ali, puxando muito ar. Ele está puxando combustível por aqui. Se você começar a abrir um pouquinho aqui, vai começar a puxar combustível pelo furinho de progressão ali. Vai começar a puxar pelo outro furo de progressão, até descobrir os 3 furos. Olha lá, tem 1, 2, descobriu o terceiro. Começou a abrir a borboleta aqui bastante. A hora que essa área de passagem de ar se iguala em vácuo com esse difusor aqui, com esse diâmetro aqui, ele vai entrar o principal. Para de ter vácuo aqui suficiente para puxar combustível por esses furos e começa a puxar combustível por aquele furão lá embaixo, que é essa bengala aqui, que é esse difusor aqui. Começa a sair combustível por aqui e para de trabalhar a parte da região da borboleta aqui, né? Então eu vou pôr esse carburador aqui, que eu acho que vai ser mais fácil da gente mexer aqui. Não, tá igual. Então, o que acontece? Então, a ideia do principal é a mesma ali na questão da escolha do giclée lenta. A gente tem que ir aumentando até o momento em que não adianta aumentar mais, que o motor não vai ganhar mais desempenho, né? Eu sempre penso assim, né? O motor bem alimentado, não é que ele ganha cavalos, ele não perde os cavalos, né? Então você tem um motor aí que ele foi desenvolvido para gerar 60 cavalos, né? No caso do Fusca aqui, 30, 46 cavalos, e você alimenta ele precariamente, ele não chega a 30, né? Então, as didáticas, né? As literaturas, né? Elas comentam que o motor, a melhor potência se vem com a sonda em 0,8, né? Então, a lenta, a progressão, o que foi falado no vídeo passado, a gente vai aumentando o giclée lenta até um ponto que ele não vai mais. Se aumentar mais, ele vai começar a amarrar. Aí a gente volta um antes, que é a melhor potência do carro ali, né? Você pisa, você anda com o carro, você abrir um pouco a borboleta, ele alimenta o carro de uma maneira que o carro desenvolve, que você não vai precisar abrir mais a borboleta e entrar no principal, né? E justamente o que acontece, né? A gente viu o vacômetro lá, vou falar disso de novo, e o principal, a escolha mesmo, a gente vai aumentando ele até um ponto que não adianta mais. Então, para fazer isso daqui, vamos entender um pouco. A gente já viu que começou a abrir, a partir de um certo momento, que descobriu o último giclée, o último furo de regulagem ali, ó. Vamos ver se eu consigo puxar o furo de regulagem ali. A hora que abriu o último furo de regulagem, a partir daqui em diante, já começa a atuar o principal. Então o principal ele atua dessa abertura de borboleta aqui até a abertura máxima de borboleta. Então é difícil a gente chegar, a não sei que o pé está muito fundo mesmo, a chegar a atuar direto do principal, porque ó,
para a gente ter uma ideia aqui, ó. Aqui em diante, então, aqui está normal. É difícil você pisar mais do que isso daqui no carro. Geralmente você anda aqui, ele já passa outra marcha, o trânsito já vai. É difícil você fazer isso daqui com o carro, a não ser que você vá fazer uma ultrapassagem, alguma coisa entre o principal, né? E o principal, ele consiste em quê? É o giclê principal e a flauta, né? O giclê principal, ele atua no início da saída ali do último furo de transição e vai até a máxima. Bom, vamos continuar aqui, apesar do barulho. Espero que não atrapalhe no áudio aqui, né? Então, a partir de um certo momento de abertura da borboleta, o principal começou a abrir muito, cria-se muito vácuo nessa região aqui e começa a entrar ar por aqui também. Aí começa a empobrecer essa mistura a ponto de para economizar, né? Senão o que acontece? O vácuo seria tão grande nessa região do Venturi que ia puxar em totalidade o combustível aqui da cuba e ia criar um excesso, que é o que acontece na dupla, né? Carburação, quando a cuba está muito alta, quando o giclê está muito grande, né? Ele chega a gotejar por aqui. E tem que sair um spray. Para sair um spray precisa ter o ar da flauta, né? Então, para início de a gente começar, vamos entender lá no vacômetro, para quem está usando o vacômetro, aonde o principal começa a trabalhar. Então, no nosso vacômetro aqui, a gente comentou que quando o carro está em marcha lenta, ele é aqui. Desaceleração é daqui para baixo, né? Marcha lenta aqui, começo a acelerar, transição. Quando ele entra no vermelho aqui, ó, eu estou no principal. Então, o que acontece? Vamos imaginar lá que eu estou em terceira com o carro a 40 por hora. Eu estou com o carro a 40 por hora em terceira e engatado em terceira. Eu estou aqui com 2.000 RPM e de repente criou uma subidinha. Eu comecei a afundar o pé no acelerador. Ele começou a baixar aqui o vácuo. Ele entrou na faixa vermelha de vácuo aqui, né? Ele chegou mais ou menos aqui. De vácuo. Eu já estou no principal. Entrou no vermelho aqui, eu já estou começando o principal. Por quê? Porque se perde o vácuo na região da borboleta. No entanto, a cápsula de vácuo, ela começa a funcionar aqui, mais ou menos aqui, ó. Daqui para cima a cápsula de vácuo funciona, que é o maior vácuo que tem ali, né? Então daqui para baixo não tem vácuo. E se o ponteiro chegar e for daqui para baixo, eu já estou no principal. Então é aquele momento em que eu começo a pisar no carro, o carro não consegue, eu tenho que fazer desenvolver, mas eu estou com uma abertura muito grande de borboleta. Eu estou com o principal. Né? Abertura muito grande de borboleta, eu estou com o principal. O que seria o ideal? O ideal seria, para quem está querendo economizar, reduzir a marcha e subir o vácuo para voltar na marcha lenta. Porém, a gente está discutindo sobre o principal. Então, o que acontece? No caso dele, o motor vinha rico, ele esticava, o motor ia empobrecendo, quando ele trocava a marcha, voltava para rico. Por quê? Porque a marcha lenta, no caso dele, estava rica, estava levemente rica, e o principal estava pequeno. Então, quando entrava no principal, esse conjunto de principal e flauta, se a flauta estiver muito grande e o giclê principal muito pequeno, ele vai causar essa pobreza. E aqui é a mesma coisa do giclê de lenta. Então a gente tem que ter uma ideia lá. Daquela abertura de borboleta, de metade da abertura de borboleta para frente, se o almíter lá estiver marcando 0,92, 0,95, já está, ao meu ver, eu não sou um especialista em injeção, mas ao meu ver já está pobre. Teria que estar ali
0,89, 0,88 para ele ter alimentação suficiente, ainda mais num motor igual o Volkswagen que não tem uma refrigeração boa. Então o que acontece? Nessa faixa de início ali, se eu tiver com mais da metade da abertura da borboleta e o motor é por volta de 2.000 giros ali, é o principal aqui, a flauta ainda não entrou, é o principal aqui. Então, a gente começa como? Eu coloco o quê? Hoje, antigamente eu colocava 125 aqui no principal, 125 aqui no principal, 135 aqui na flauta, e o carro andava bem. De repente ele mudou a combustível, ele começou a pedir mais giclê, óbvio, né? A gente tem aí, colocando giclê numa época que não tinha álcool, que a lambda era 14,7 para 1 e hoje nós temos 13,3 para 1, tem que aumentar. Então a gente começa, pode para o teste, pode começar com 125 aqui e um 135 aqui. Aí vem, já acertou a lenta ficou boa. A gente vai trabalhar daquela abertura da lenta em diante. Então, você vem lá com o carro em terceira, a 40 por hora, e você afunda o pé de maneira gradativamente, vai afundando o pé, que passe de mais de meia aceleração. Não adianta não chegar até o fundo, mas também não pode ser de uma vez. Tem que ir gradativamente. Se o carro vir legal e de repente ele começar a amarrar e não esticar mais, a gente tem isso aqui pequeno. Aumenta. Então eu tô lá em 40, comecei a retomar, tô lá em 40 em terceira, comecei a retomar, a aceleração passou de meio acelerador em diante, o carro subiu lá 50, 60 e amarrou. Né? Amarrou em 3.000 RPM, tá faltando aqui. Aí a gente vai aumentando aqui. Então, para começo, põe 135 para 125. Aumenta para 127, melhorou. Aumenta para 130, melhorou. Aumenta para 132, melhorou. Aumentou para 136, não melhorou mais, continua a mesma coisa. Volta no 132, né? Esse é um caso. Outro caso. Estou com 125. Fiz o mesmo teste. Fui lá, meia borboleta em diante, comecei a acelerar. O carro amarrou. Aumentei 127, aumentei 130. O carro amarrou. Né? O que eu faço? Tenho uma flauta menor, 135, tenho uma 125. Coloco a 125 aqui. O carro melhorou. Então, é um jogo dos dois aqui, né? Geralmente, flautas comerciais aqui é 135. Se não tiver outra, vai ter que mexer aqui. Então, a ideia é ir aumentando até um ponto que ele não renda mais, né? Então, geralmente, num pique aqui, ó, isso aqui hoje, ele fica em torno aí de 130 a 132. Num pique S, ele fica em torno de 120, 120 já está pequeno, 122 a 125. A flauta aqui 135 e no pique S, geralmente a flauta 125, 120, 125 que é a flauta dele, né? Então tem esse teste. Agora quem tem o hall meter é mais fácil. Saiu da progressão, começou a acelerar o carro, começou a ficar mais rico, ainda passou de meio pedal em diante, o carro começou a ficar muito rico, a sonda caiu de 0,8, tem que diminuir aqui, ou aumentar a flauta, né? Eu escolho geralmente o principal, tem os limites, né? Geralmente eu vou com o principal até 132, acima disso eu começo a mexer na flauta, né? Então, começou a pegar, enriqueceu muito, vamos fazer um visual, tá muito rico lá, tá 0,76 e tal. O que eu tenho? Eu tenho uma flauta aqui 110, coloco uma maior e faz o teste. Veio normal,
chegou lá na frente, lá empobreceu só lá na alta, lá bem lá no final da aceleração, é flauta. Então geralmente 130, 135 aqui. Se aqui tiver com 125, aqui vai estar até 127, aqui geralmente aceita, né? Então essa é a ideia. Eu sempre fiz assim, eu não tenho hall meter no meu carro, então a gente ia fazer os testes. Vai aumentando, estipula uma flauta fixa, vai aumentando aqui até um limite, geralmente o limite desse carburador aqui é 132, 135, acima disso começa a mexer aqui. Até um ponto que não vai mais. Chega um ponto que ele não adianta aí. A alimentação chegou no limite que começa a fazer o reverso, né? Começa a ficar ruim. Aí eu vou lá e pego e tiro e coloco um antes, né? Então, para quem tem o hall meter, saiu da fase de progressão ali com 0,88, a mistura tem que ir se mantendo 0,85, 0,84. A hora que tiver com o pé embaixo mesmo, de preferência 0,8, né? E aqui também, a hora que o pé estiver embaixo, o carro tem que desenvolver, ele tem que chegar até o limite pelo menos de 4.000 giros, que é o limite do motor do carro, do Fusca, né? Hoje o Fusca que não chegar a isso, ele tá mal regulado, né? Então a terceira tem que ir até 80. A terceira não é para fazer isso toda hora, eu não faço isso toda hora, geralmente eu levo a minha terceira marcha ali até 55, 60. Se eu estou na subida eu mantenho a terceira para não precisar esticar muito o carro para voltar para pôr a quarta, mas se eu precisar ele vai, ele tem que ir, né? Ele tem que estar regulado para ir, né? Então a ideia do principal é essa, né? Ir aumentando até lá. Aí a gente tem um outro artifício aqui para alimentar o carro na alta, que é esse econostat, que é um sobrealimentador, né? Então, o que acontece? Ele tem um furo aqui que vem proveniente lá da cuba, sai o combustível aqui, sai por esse furo calibrado aqui, ó. Geralmente, esse daqui, no caso aqui, é 100, né? Econostat de 100. Então, ele enriquece somente a alta. Então, às vezes, o que acontece? Você já foi lá, por isso que é bom, às vezes, comprar um carburador com isso daqui, porque para isolar é fácil, é só tampar aqui. Ele não vai sair a gasolina por aqui, mas ele é um artifício bom, porque ele vai trabalhar só em altíssimas rotações. Altíssima rotação, o que é? Só acima de 3.000 giros, porque ele precisa ter um vácuo muito grande nessa região aqui, ó. O vácuo precisa estar muito grande aqui no difusor e muito grande aqui nessa região. Aqui. Precisa criar um vácuo aqui para puxar o econostat, né? No entanto, se você pegar esse econostat aqui e deixar e fazer uma bengala aqui igual um injetor e colocar ele nessa região aqui, ele vai trabalhar junto com o principal, porque daí vai ter vácuo para puxar, né? Mas no caso aqui desse carburador original, não, ele vai trabalhar só acima de 3.000 giros. E com o pé embaixo. Que não tenha vácuo aqui nessa região aqui embaixo. Ele não pode ter vácuo aqui. O vácuo tem que estar aqui. O nosso vacômetro tem que estar, o ponteiro tem que estar lá no zero, lá praticamente, para ele estar puxando o econostat. E o econostat ele serve para quê? Aquele caso de mistura que você está lá, você saiu da progressão com a mistura boa, 0,88 e tal, foi lá para a faixa de principal, manteve-se 0,86, 0,86 e foi. Lá no final da aceleração, por volta de 3.000 RPM, você está com falta. Você instala o econostat, ele vai alimentar aquela região lá, né? Aí evita você ter que abaixar a flauta, evita você ter que enriquecer outras faixas por causa daquele final de rotação. O econostat ele vai servir para o final de rotação. A minha rotação, meu motor empobrece lá por 3.500 giros. Econostat. É isso daqui. Econostat. Econostat aí, hoje acho que só tem 0,100, mas não tem problema. Econostat, ele vai enriquecer lá onde precisa, lá em cima lá.
Se não tiver o econostat na tampa, o que você tem que fazer? Você tem que aumentar o principal. Aí ele vai enriquecer todas as regiões ali de metade de borboleta em diante. Ou então vou diminuir a flauta. Vai ter que diminuir muito, uma vez que a cada 10 desse aqui equivale a 5 desse. Então, se eu estou com 130 aqui e ele está empobrecendo lá no finalzinho da faixa e eu tenho que baixar a flauta, se isso aqui fosse para 135, vamos supor, para melhorar lá, eu tenho que abaixar essa flauta aqui em 10. Eu tenho que sair de 125 e ir para 115. Então, para isso o econostat é bom. Para isso o econostat serve, para alimentar aquele final de faixa de giro. Aí uma vez você com o carburador acertado, a lenta, correta, a progressão correta, o principal correto, e a flauta correta e o econostat no final correto, você está com o carro funcionando de maneira correta. Então você está com o carro bem alimentado, aquele carro que dá gosto de dirigir. Você encosta o pé, ele sai legal, você vai apertando o pé, ele vai gradativo, ele não tem buracos, né? Coisa mais triste que tem é um carro com buraco. Você vai lá, começa a acelerar ele cria um buraco, se afunda mais o pé, ele limpa, porque você entrou no principal, que provavelmente está com um giclê certo, ele vai limpar a deficiência da progressão. Ou então ao contrário, como o rapaz falou lá, você começa a acelerar, ele vem rico, vem legal na progressão, de repente cria-se um buraco quando entra no principal, ele não vai mais, porque está com o principal pobre. Então geralmente hoje, o que eu coloco em carburador? O que deveria ser colocado em carburador? No mínimo um 127 aqui, 127, 130, 132. Esses 3 giclês. 132 para quem não tem o econostat. 130, 127 é para quem tem o econostat. Flauta. 125 para quem não tem o econostat, ou 120. 135 para quem tem o econostat. Então, para quem tem o econostat, flauta 135, começa com o principal 127 e vai fazer teste. O mesmo teste que eu falei, vai fazer teste. Colocou 130, melhorou, beleza. Colocou 132, ficou ruim, volta no 130, tá bom. Para quem não tem econostat, já parte direto para o 130 aqui. Coloca uma flauta 125, vai fazer o teste. Foi lá, testou, colocou 132, melhorou? Legal. Colocou 135, piorou? Volta no 132. Essa seria a regulagem. Mexeu no principal, mexeu na flauta, não precisa tocar nesse parafuso. O parafuso não tem nada a ver com o principal, com flauta e com econostat. Só marcha lenta e progressão. Isso aqui atinge a progressão também. Então, isso aqui é só para marcha lenta. Esse aqui só mexe quando se troca esse giclê aqui. Né? Aí, essa é a ideia. Ah, mas eu tenho a minha flauta 135, não tem a 125 e não tem econostat. Fazem esse carburador e vendem como 1300. Como se andasse no 1300 um carburador com o giclê principal de 122 e uma flauta de 135. Nem a NASA explica isso com combustível de 30. Então, tudo bem, vamos lá. Tenho 135 aqui, não tenho econostat na tampa. O que eu faço? Já coloca aqui, começa com 130. Vai testar. 132, testou, ficou bom? 135, testou, ficou bom? 137, ficou ruim? Volta para o 135. Provavelmente com 135 aqui vai ser usado um 132,5. Eu vou testar isso daí mais para frente, a hora que eu acabar os testes no PIC-S, para a gente ter esse parâmetro aí. E é assim que eu faço os meus testes. Eu vou aumentando o giclê até o momento que ele não rende mais. Aí eu volto. Para quem está com o Halmeter é baba. Vai manter lá em todas as faixas ali, depois da progressão ali, mantém-se a mistura ali em 0,85,
lá no finalzinho da aceleração, com o pé embaixo, com o pé lá no fundo, 0,8, 0,82, para não ter perigo de bater pino, de trincar a cabeçote, né? Então, esse vídeo fica por aí. No próximo vídeo a gente vai fazer um vídeo mais rápido e falar sobre o injetor aqui, que é a última coisa do carburador aqui. Aí, feito isso, a gente vai conversar sobre ignição também, que é o jeito que eu acerto também, né? Então, espero que tenham gostado desse vídeo. E até o próximo. Assistam a parte 1 para não ficar meio perdido aí no que a gente está falando aí. Muito obrigado e até o próximo.